Olá, olá, muito boa noite a você que nos acompanha pelo IOSC Hospital Dia. Eu sou a Karine, nós estamos aqui diretamente das nossas casas, dos lugares onde estamos protegidos, né, isolados, afastados do nosso dia a dia, para que nós possamos levar informação para você que nos vê do outro lado da telinha. Boa noite a todos. Hoje é dia 2 de abril de 2020, agora são 21h02. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua audiência. Vem chegando, vem marcando as pessoas que você conhece, para que juntos nós possamos fortalecer o mês mundial da saúde. Estamos em abril e como tradicionalmente o IOSC realiza, né, ou realizou em 2019, a nossa caminhada Viva Melhor, o nosso foco é você. Esse ano essa edição vai ficar mais para frente, né, mais para o final do ano. Vamos ver como as coisas caminham até lá. E pensando em aproximar você, ao invés da caminhada, nós vamos aproximar por aqui, pelas redes sociais. Ontem nós já tivemos uma live bem interessante sobre oftalmologia. E hoje nós vamos falar sobre pediatria. Então você que é mamãe, você que é papai, você que está gestando, você que tem dúvidas em relação à pediatria, entre com a gente a partir de agora, comece a mandar as suas perguntas, porque quem está conosco a partir de agora é a nossa pediatra, doutora Kaline. Doutora Kaline, boa noite para você. Olá, tudo bem? Boa noite. É sempre estar aqui, tirando dúvidas e conversando com vocês. Muito bem, você é maravilhosa, a gente gosta muito de você porque você é super ativa, está sempre nas redes sociais, está sempre provocando as famílias em relação a assuntos, dúvidas, esclarecimentos. Te agradecemos muito por esse perfil, Kaline, é muito importante para o IOSC contar com profissionais como você. Parabéns, tá? Doutor, e nessa noite a gente vai falar sobre pediatria, vamos falar um pouquinho sobre esse mês de abril, que é o mês mundial da saúde. É por isso que eu peço que você nos ajude agora e oriente as famílias que estão com a gente, à medida que nós tivermos perguntas e debates, tá bom? Ok, vamos lá então. Muito bem, então as pessoas que estiverem conosco, papais, mamães que quiserem perguntar, podem perguntar para a gente, para a doutora Kaline, nós vamos estar gerenciando aqui na nossa live e respondendo para você. Vamos falar de cólica, consultas de rotina, né, doutora? Aleitamento e muito mais. Dá para a gente bater um papo bem especial. Então, pessoal, vamos falar de pediatria. Doutora Kaline, como que o IOSC tem ajudado as pessoas, as famílias, em relação a essa especialidade? Conta para nós. Bom, no IOSC a gente tem uma equipe de 3 pediatras, eu e mais 2. A gente atende praticamente todos os dias da semana. A gente faz consultas de rotina, de puericultura e consultas de emergência, né? Quando a criança está doentinha, né? A gente atende vários convênios, a gente atende inclusive a Unimed particular, e a gente está sempre lá à disposição para fazer o melhor pelas nossas crianças. É importante salientar que a gente sempre se desdobra e faz o possível para conseguir examinar nossos pacientes, para que eles não precisem ir aos pronto-socorros, né? Isso não só agora nesse período de Covid, mas a gente sempre tenta acompanhar eles de uma forma integral e sempre, né? Também conseguimos dar algum suporte pelas redes sociais, né? E pelo WhatsApp. É verdade, é verdade. São pediatras que estão sempre presentes, né? Seja em questões de urgência, emergência, seja em questões de atendimento, as consultas de rotina. E vocês têm tido também a alegria, né, doutora, de ver muitos bebês vindo ao mundo, né? E participar desse momento, claro, nos outros hospitais, porque o nosso hospital é um hospital dia, né? E vamos começar por aqui a nossa conversa. Vamos falar dessa importância da pediatria desde antes desse momento do nascimento do bebê, porque é um trabalho que começa antes, né? Um trabalho de calma, um trabalho de cuidar dessa mamãe que está gestando, dessa família. Então, vocês começam a fazer parte da vida das pessoas antes mesmo do nascimento, não é, doutora? Exatamente. Antigamente, o médico, ele só era procurado por motivo de doença, né? Não existia muito essa questão, essa cultura de prevenção e promoção à saúde. E as coisas têm mudado.
Então, agora a gente pensa muito mais em promover e prevenir a doença, né? Promover a saúde, prevenir a doença, a gente tratá-la, né? E é por isso que tem se falado tanto na questão do pediatra na sala de parto, né? As gestantes com, em média, 32 semanas devem escolher seu pediatra que vai acompanhar o parto e fazer uma consulta com ele, tá? Conversar, conhecer, apresentar seu plano de parto, né? Mostrar as suas demandas, como você gostaria que fosse esse momento tão importante da vida, né? E é essencial, é tão importante quanto escolher o seu obstetra, é escolher o seu pediatra para esse momento. Precisa haver um vínculo, uma confiança, né? Para você também se sentir mais segura. É verdade. E só quem passa por isso, né, doutora? Não, estou aqui. Às vezes eu fico fora da tela para que você apareça mais, né? Fique maior. Tá. Fica tranquila. Então tá. A gente tem aproveitado esses últimos dias também para a gente inovar, né? Em comunicação, em tecnologia. Então a gente também está se habituando a esse mundo novo, diferente, que antes nós usávamos apenas em alguns momentos, e agora está sendo quase que diário, né, doutora Kali? Então, a gente também está se habituando e conseguindo proporcionar para as pessoas, para os nossos clientes, para os pacientes do IOSC, a informação. Não só a consulta, o atendimento, né, aquele cuidado que vocês, doutores, têm no dia a dia. Então, a ideia dessa live é justamente essa. Então, aos pouquinhos eu vou aparecendo, aos pouquinhos você, né? As nossas outras duas colegas da pediatria foram convidadas também, mas elas estão de plantão, né, nos hospitais de Chapecó, atuando, então não estão conosco nessa noite, mas estão sendo bem representadas. Kali, doutora Kaline, então vamos lá. Essa questão de se fazer parte, né, ser presente no momento do nascimento, eu acredito que tem sido um hábito das famílias aqui da nossa região. Você percebe que isso tem aumentado? Essa preocupação dos pais em relação a ter o pediatra nesse momento? Eu, por exemplo, tenho a minha filha com 5 anos e meio, né? E desde aquela época eu tinha essa consciência de que eu precisava de um pediatra comigo nesse momento. E até hoje ela é acompanhada pelo mesmo pediatra. Vocês acabam fazendo parte da vida das famílias após esse momento e durante as consultas de rotina, né, Kali? E na verdade essa é a intenção, né? Eu acho que com o passar dos anos o médico perdeu um pouquinho essa essência, mas ela está sendo retomada aos poucos, que é ter um vínculo com o paciente, ter um vínculo com a família do paciente, né, para você conseguir ajudar ela da melhor forma possível. Você tem que ver o paciente como um ser integral, né? Não só a garganta, não só o ouvido, enfim, não só a pneumonia, né? Você tem que ver a criança como um todo, o meio social em que ela está inserida, quem mora junto, como que é o relacionamento, isso tudo faz diferença. Então, se você escolhe uma pessoa para acompanhar desde o nascimento, vai saber como o bebê nasceu, como foi, se nasceu bem, se precisou reanimar, se não precisou, né? Como foi assim no começo. Então, se você escolhe essa pessoa que vai acompanhar para o resto da vida, as coisas se tornam muito mais leves e muito mais fáceis também. Sem falar que você precisa ter uma confiança no seu médico, né? Se não tiver confiança, independente do que ele te falar, você vai procurar uma outra opinião, né? Então, o vínculo ajuda muito essa questão. Tá certo, muito bem. E eu acredito que isso também tem ajudado a ter menos incidência, né, de mortes no momento enfim, do nascimento, de primeiros probleminhas que pode acontecer lá na hora, através do olhar, da visão que vocês têm, né? E no decorrer desses meses, da mesma forma. Kali, então explica pra gente um pouquinho sobre essas consultas de rotina, né? E a gente já vai entrar na questão do coronavírus também. Não é sobre isso a nossa live, pessoal, não se preocupem, mas a gente não tem como não falar, né, doutora? A gente quer falar de coisas boas, assuntos que podem ajudar vocês aí de casa a se tranquilizar nesse momento. Então, a gente vai falar sobre isso hoje. Mas a questão do coronavírus tem atrapalhado um pouquinho, doutora, essas consultas de rotina, tanto desses bebezinhos que nasceram há poucos dias, ou semanas, ou meses, ou não? Está conseguindo haver um equilíbrio nesse ponto?
Sobre as consultas de rotina, então a primeira na gestação ainda com 32 semanas em média, depois a sala de parto, aí o bebê vai nascer e vai vir consultar com 7 a 10 dias de vida. Depois as consultas são mensais até o 6º mês, tá? Realmente, nessas 2 últimas semanas, a gente teve um problema, não só a gente do IOSC, mas todos os consultórios médicos, porque foram canceladas as consultas de rotina, né? Ficou liberado atender apenas as urgências e emergências. Então, acabou que as pessoas que tinham agendado para essas 2 semanas, essas consultas foram remarcadas. É importante deixar claro que não é por mal e nem por... Mas a exceção de vocês e das crianças de vocês, né? Os bebês não estão ainda com o sistema imune completamente feito, enfim, não tomaram todas as vacinas e a gente não gostaria que eles entrassem em contato com o vírus nesse momento, principalmente bebês pequenos, né? Então, por esse motivo, a gente acabou adiando essas consultas de rotina. Acho que na próxima semana as coisas tendem a se regularizar um pouco, mas também não podemos dar certeza, vamos ter que observar como é que vai indo, né? Mas por esse motivo as consultas de rotina foram postergadas. As de urgência e emergência continuam acontecendo lá na clínica, né? Justamente por causa dessa história aí do Covid que deu uma bagunçada, mas isso foi de todas as especialidades, né? Sim, foi geral, né? Mas esse fator tecnologia, doutora, ele tem ajudado vocês nesse atendimento remoto aos pais? Porque a mãe, apesar dela não ter a consulta de rotina, ela quer contato com a pediatra, né? Isso está sendo possível, doutora? Nós pediatras já viemos de uma cultura que a gente acaba passando o telefone para a mãe, para um apuro, né? Enfim. E agora isso foi legalizado, na verdade, temporariamente, por enquanto, pelo Conselho Federal de Medicina, com as consultas de telemedicina, né? Por causa dessa pandemia, pela dificuldade, pela impossibilidade de contato físico, eles acabaram liberando a telemedicina para esse período. Apesar de que eu acho que isso vai se postergar e é uma tendência para o futuro, né? Claro que são alguns casos que a gente consegue fazer por telemedicina, né? Tem algumas vezes a gente precisa examinar mesmo, principalmente as crianças, né? É verdade, tem que ter o toque, né? Tem que ter o olhar. E para esses casos de urgência e emergência, ou esse toque, ou esse olhar, aquilo que pode ser prorrogado, vocês estão prorrogando, né, doutora? Isso. O que a gente pode prorrogar um pouquinho, a gente está olhando cada paciente, fiquem tranquilos, quem que precisa na mão, né? Se tá precisando, se for uma urgência, se for uma emergência, se for um bebê que não tá ganhando peso, que já estava com dificuldade nas mamadas, as primeiras consultas, mas a gente está agendando com todos os cuidados que são preconizados, um número bem diminuído de agendamentos por a gente não encontre o outro, né? Para que não haja esperas antes da consulta e nem, enfim, depois muito aglomero de pessoas. Outra coisa que a gente está fazendo uso é agendar um dia só para as rotinas, não para crianças doentes, né? E deixar os outros dias para crianças doentes. Isso também a gente está tentando separar, viu? Muito interessante, muito interessante. Eu acredito que nós vamos passar por essa fase esperamos, né, com todos esses cuidados, com os menores prejuízos possíveis, né, doutora? É verdade. Tá certo. Vamos falar um pouquinho, então, de assuntos comuns entre as mamães e os papais nessa época do ano, ou, enfim, de forma geral na pediatria, doutora? Podemos começar com a queixa mais comum, as cólicas. O que os papais e as mamães mais se queixam para você das cólicas, doutora Kaline? As cólicas é uma questão, todos os bebês vêm consultar com lá principalmente com 2 meses aí começa, e em todos os congressos e atualizações que a gente vai na palestra de cólicas, os pediatras adoram ir na palestra de cólicas, mas não tem muitas novidades não, sabe? As cólicas acontecem mesmo por uma imaturidade do sistema gastrointestinal do bebê, e a gente tem que pensar que bebês prematuros é ainda pior, né? E a gente tem uma gama de remédios pequenas para usar nesses casos, né?
E é bem na tentativa e erro. A gente tenta as medicações e vê o quanto elas funcionam ou não, né? Vale a pena tentar para as coisas comportamentais que ajudam muito na cólica, né? A massagem na barriguinha, a bicicletinha, colocar o bebê no furô, na banheira, né? Colocar uma música tranquila, segurar ele de barriguinha para baixo. Então, muitas medidas comportamentais ajudam muito, né? Às vezes mais do que a medicamento. Então, a gente tenta abordar bastante essa questão do comportamento e do que fazer quando o bebê está com cólica, né? Mas realmente medicamentos a gente tem poucos e às vezes funcionam muito bem, outras vezes nem tão bem, só o tempo que vai fazer melhorar mesmo, né? Só a maturação desse sistema gastrointestinal, né? Vale atentar também que crianças em aleitamento materno exclusivo têm menos cólicas, né? Porque o leite materno é muito mais fácil de ser digerido, além de ter células imunes, né? Então, vale muito a pena manter o aleitamento materno exclusivo, pensando nisso também. Muito bem, tá certo. E qual mais ou menos é esse tempo de pico, doutora? Em que as cólicas são mais graves, ou não é mais graves, que a gente diz mais intensas, né? Que a gente passa um sufoco nesse tempo. A literatura coloca como 2 a 3 meses o pico, né? Mas a gente vê que é bem variável, assim, tem bebês bem mais novos que já vêm com distensão abdominal e a gente vê que o choro é de cólica mesmo, né? E a gente tem que pensar também que aí, quando começa a melhorar essa cólica do lactente, lá no 6º mês, quando a gente começa a introdução alimentar, eles podem começar a ter desconforto abdominal de novo, né? De novo, pela readaptação da alimentação, enfim, eles estavam acostumados a receber só leite materno, só fórmula, e passam a receber alimentos sólidos, né? Então, ela vem, quando ela começa a melhorar um pouquinho, introdução alimentar, e ela vem com tudo de novo, né? Então, é uma questão mesmo de paciência, os pais têm que ter paciência, excluir causas graves, acompanhar com o seu pediatra, né? Excluir outras causas de dor abdominal, enfim, de irritabilidade, mas, em geral, é benigno, vai melhorar, é só esperar. Tá certo, é um pouco de paciência, né? Até na descrição do seu WhatsApp tem algo sobre a paciência. O que está escrito lá, doutora? Acho que a paciência ou a ternura, eu li algo assim que é o início de uma cura, ter a paciência. Como, doutora? Não te ouvi? A cura começa com a ternura. Ah, então tá. Mas também tem a ver com paciência. Acho que foi a doutora Leda que gravou um vídeo há alguns dias falando que a paciência e a tranquilidade é o início da cura, né? Lembrei nesse momento sobre essa questão do Covid. Mas a cólica tende a passar sim. O problema é quando os pais começam a se preocupar demais e tiram o leite do peito, né? Já colocam uma fórmula, achando que aquilo está demais, e tudo isso é feito sem orientação pediátrica, né, doutora? Às vezes, por isso que eu volto a falar que é importante você ter um vínculo com o seu médico, né? Com o seu pediatra ou com o seu clínico, enfim, né? Com quem te acompanha, porque você precisa ter contato com ele no momento da dúvida. Porque no desespero, você vai lá e vai fazer o que você acha certo. Então, se você tem esse contato com ele, você corre menos risco de fazer alguma coisa não tão correta, né? Vale a gente comentar também que no 3º mês, além das cólicas, tem aquela adaptação do leite materno, que é quando a mãe começa a produzir o que o bebê mama, né? Então, os seios não tem mais aquele engurgitamento, não tem mais tanta quantidade. E as mães começam a achar que estão com pouco leite. E aí, o que acontece? Colocam a fórmula por conta, e aí acaba piorando as cólicas num período que já seria crítico, né? Sendo que isso é uma adaptação normal do corpo da mulher, em média do 3º mês. Começa a produzir só o que o bebê vai mamar mesmo, né? Então, é muito importante você ter alguém para tirar essas dúvidas comuns, que às vezes parecem bobas, mas são muito importantes para o desenvolvimento do teu bebê, né? Muito bem, muito claro sobre a questão de cólica. Se as pessoas tiverem alguma pergunta, podem fazer, que a doutora Kaline vai nos responder, tá certo?
Temos uma pergunta agora, doutora, aqui. Vamos pular um pouquinho os nossos assuntos. Boa noite, doutora Kaline. Essa pergunta, deixa eu colocar aqui na tela. Essa pergunta é da Fabiane, ó. A criança em caso de rinite alérgica constante, ela entra na área de risco do Covid-19, doutora? A gente tem que lembrar sempre que a rinite faz parte da marcha atópica, né? Então, rinite, dermatite atópica, asma, bronquite, né? Fazem parte de um combo. Todas as crianças atópicas, então, que tem qualquer uma dessas, ou mais que uma, porque normalmente tem mais que uma, ou alergia alimentar também entra nessa marcha atópica, né? Elas entram no grupo de risco para o Covid, sim, tá? O que a gente tem que pensar e avaliar? O desespero tá grande, né? É que se você vê a TV, você realmente fica desesperado, né? Mas a gente tem que pensar que as nossas crianças têm respondido muito bem, que não teve casos muito graves infantis, né? Isso ainda está sendo estudado porque da imunidade da criança responder tão melhor ao vírus, né? Mas a gente tem que acalmar nosso coraçãozinho também, ter os cuidados, mas pensar que está sendo mais grave em idosos, em pessoas que têm alguma outra doença, tipo diabetes, pressão alta, né? Que claro que as doenças alérgicas, essa marcha atópica, ela acaba fazendo com que a criança seja grupo de risco, mas também é grupo de risco para influenza, é grupo de risco para outros vírus respiratórios, né? Toda criança que é atópica, que contrai algum vírus respiratório, vai responder pior do que uma criança que não é atópica, né? Pela hiperresponsividade mesmo, né? Dos brônquios, enfim. Então, a gente tem que pensar que entra no grupo de risco, sim, mas não é para a gente pirar a cabeça, não. É para ter os cuidados e ficar calmo. Fica calmo que daqui a pouco tudo vai passar, tá? Muito bem, Fabiane. Acho que está respondido, né? Não se preocupe, vai passar. A doutora Kaline diz que vai passar nesse momento. Tá certo, doutora, daqui a pouquinho a gente fala mais. E para as pessoas também que querem saber um pouco mais sobre a questão de rinite alérgica, alergias, né? Amanhã nós estaremos ao vivo aqui, às 21 horas, com as nossas 3 alergistas, né? A doutora Leda Sandrin, a doutora Débora Nakatani e a doutora Andressa Zanandréia. Então, as 3 estarão num debate sobre a questão de alergias, né, imunidade, enfim, tudo que envolve o meio da alergia e imunologia para responder vocês que são pais e mães em tempo real, tá certo? Bom, vamos seguindo aqui a nossa transmissão, enquanto nós não temos outras perguntas, doutora, temos pessoas que estão marcando seus amigos na nossa live, mas vamos alinhando aqui os nossos conteúdos. Falamos sobre cólicas. A doutora já deu um tópicozinho agora também sobre a introdução alimentar. Hoje eu estava em um determinado lugar, doutora, e tinha uma mãe. Quando eu comentei para ela que haveria essa live, ela me disse assim: Karine, pede para a pediatra sobre a introdução alimentar. Eu estou alguns dias, algumas semanas introduzindo as frutinhas para o meu bebê, né? Só que eu não tenho como falar com a minha médica e pedir para ela que alimentos que eu posso introduzir, por causa da questão do coronavírus, né? Essa questão de falta de comunicação com os médicos, né? Enfim, conta pra gente, então, como que tá essa fase e o que dá para ser feito, doutora, nesse momento para ter segurança na introdução dos alimentos. A introdução alimentar é um assunto bem extenso, né? Inclusive, a gente teve, há uns 2 meses, um curso de introdução alimentar aí no IOSC mesmo, né? Que eu participei junto com uma nutricionista materna infantil e com uma odontopediatra, e foi bem legal. Inclusive, a gente vai ter outras vezes esse curso quando as coisas se normalizarem, né? Mas, enfim, assim, o que é bem importante a gente colocar aqui, tentar resumir a questão da introdução alimentar, né? Ela não deve ser começada antes do 6º mês de vida, com raras exceções. Claro que você tem que ver com o teu pediatra, mas em geral, tem que ser no 6º mês de vida. Às vezes até um pouquinho depois do 6º mês, porque a criança tem que ter os sinais de prontidão, que é conseguir ficar sentada com o mínimo de apoio, né? Não ter mais o reflexo da protrusão da língua, mostrar interesse pelos alimentos, né? Conseguir ter um ângulo de 90 graus aqui do queixo, né? Então, para que diminua
o risco de engasgo nessas crianças, né? Então, tem que ser com 6 meses e ser muito bem avaliado pelo seu pediatra, tá? Antigamente, a gente fazia assim, fazia sopinha para começar na introdução alimentar das crianças, né? Colocava carne, o legume, o carboidrato, tudo numa panela, cozinhava tudo junto e dava essa sopinha, né? Hoje em dia não é mais essa orientação. A orientação é cozinhar os alimentos separadamente e dar separadamente bem esmagados ou bem cortados, né? Então você pode cozinhar bem a carne, cortar ela com uma faca bem afiada, deixar bem fininho e vai dar carne. O frango sem problemas, tá? Batata, cabutiá, cenoura, beterraba, tudo cozido e esmagado, tá? Mandioca, arroz, feijão, tudo isso já pode ser começado no 6º mês de vida, tá? Não existe mais aquela história de a gente introduzir antes um alimento, depois o outro. Eu, normalmente, para as minhas crianças, quando eu começo a introdução alimentar, eu peço para as mães começarem com as frutas, mais por adaptação mesmo da questão alimentar, por ser mais fácil de manter esmagado, tá? Mas é só por isso. Já pode começar a papinha salgada também no 6º mês, não tem problema nenhum, tá? Além disso, importante colocar a água. Quando a gente começa a dar alimentação, introduz a água também, tá? Lembrar também que tem que ser sem sal até 1 ano, né? Então a gente acaba precisando fazer separado da nossa comida, a comida do bebê, tá? E o açúcar evitar até os 2 anos, tá? Então, em geral, já com 6 meses, pode começar todos os alimentos bem esmagados, bem cortados, nada batido no liquidificador, tá? Ai, doutora Karine, mas eu tenho costume lá na minha casa de fazer sopa uma vez por semana, daí não posso dar? Pode. O que eu quero dizer é que não pode dar sopinha todo dia, como era antigamente, que a gente só fazia sopinhas, né? A criança precisa conhecer a consistência e o sabor dos alimentos separadamente. Tá? Isso é bem importante para ela, tá? Outras coisas importantes, resumindo, então, é que mel só depois dos 2 anos também, né? A questão de kiwi, morango, pode já dar com 6 meses. A questão de laranja também, que uma vez era só a laranjinha do céu, né? Que era docinha, não era ácida, isso também já caiu por terra, pode dar a laranja normal para criança, não tem problema nenhum, tá? Da mesma forma, a banana, uma vez era só a banana maçã, agora pode dar todas as bananas, a gente viu que não tem problema nenhum também, né? Mas é sempre bom conversar com o seu pediatra, talvez uma nutrição infantil, ou participar desses cursos, né? A gente está tendo vários na cidade, a gente está com vários profissionais novos que estão promovendo esses cursos, né? E é bem interessante para tirar todas as dúvidas também. Muito bem, muito bem. Doutora Kaline, eu vou pedir para que você desconecte e entre de novo aqui no link, porque a internet está falhando um pouquinho. Pode ser assim? Temos várias perguntas para responder aqui. Vou te esperar, tá bom? Pode ser, beleza. Muito bem, muito bem. A gente já está reconectando a doutora. Eu não sei se vocês também estavam percebendo que tinha um ruído no áudio, né? E também no vídeo, mas é normal. São tecnologias novas, estamos nos adaptando a tudo isso, né? Para que você tenha conteúdo, para que você tenha informação nessa fase que tanto importa, que é a fase de proteção. Temos perguntas aqui da Elisane Machado, que pede o seguinte para a doutora Kaline, pediatra do IOSC Hospital Dia. Doutora, meu bebê tem 5 meses e durante a noite ele quer mamar de hora em hora. Ele está só no peito, ele tem bastante gases. Daqui a pouquinho, Elisane, já vamos responder essa pergunta para você. Também temos perguntas da Franciele. Boa noite, minha filha teve convulsão com 37 graus de febre. Isso pode dar de novo? Daqui a pouquinho vamos responder para vocês que estão online e conectadas conosco. Mulheres, a princípio só temos mulheres na nossa live, né? Mamães. O que eu gostaria de pedir para cada uma de vocês? Enviem suas perguntas, né? Você que está aí do outro lado, que está passando por um momento de afastamento, né? Não está conseguindo contato com médicos, mande a sua pergunta para nós. A doutora está aqui, a pediatra está aqui para responder, porque nós estamos no mês mundial da saúde e é um mês que a gente quer cuidar ainda mais da informação que chega até você. Vamos reconectar a doutora Kaline aqui. Oi! Oi, melhorou?
Melhorou, doutora, melhorou, muito bem. Bom, temos perguntas novas, doutora, não é sobre introdução alimentar, mas é sobre aleitamento materno, é parecido, né? Vamos colocar aqui, então, a pergunta da Elisane. Doutora, o meu bebê tem 5 meses e durante a noite ele quer mamar de hora em hora. E ele tá só no peito e tem bastante gases. E aí, doutora Kaline? Olha, que bom, parabéns que ele tá só no peito, isso é excelente, né? Aleitamento materno exclusivo até o 6º mês é o melhor para o bebê, né? Os bebês se desenvolvem melhor, têm menos alergias alimentares, tem estudos dizendo que eles têm, inclusive, uma cognição melhor do que as crianças que usam fórmulas e outros alimentos antes do 6º mês, tá? É normal o bebê ter cólica, como eu falei, tem bebês que têm mais cólicas, tem bebês que têm menos cólicas, tá? Tem muita dúvida a questão alimentar da mãe quando é aleitamento materno exclusivo acerca das cólicas. Sempre tem essa pergunta, né? No consultório. Doutora, tem algum alimento que eu coma que piora a cólica? E eu vou ser bem sincera com vocês. Na literatura, eles falam que não existe relação do alimento da mãe com as cólicas no bebê. Só que a gente, na realidade, eu sou mãe também, né? E a gente, na verdade, na prática, acaba vendo que alguns alimentos que causam cólica em nós podem causar mais cólicas nos bebês também. Então, o feijão, os alimentos cítricos, às vezes até derivados de leite, né? Se a mãe ingere muito, pode piorar um pouquinho a cólica no bebê. Mas isso, cada mãe tem que ver com o seu bebê. Ah, hoje eu comi feijão e eu percebi que a criança teve muito mais cólica. Eu vou tentar evitar de comer. Ou vou fazer molho 2 vezes, né? Vou procurar alternativas, tá? Sobre o acordar noturno para mamar, também é bem normal, tá? Bebês que mamam no peito não é nem por fome que ele tá acordando toda hora à noite, é por apego mesmo à mamãe. Às vezes pode ser que ele nem mame muito, que ele acorde, você pegue ele mame um pouquinho e já pega no sono, né? Isso é mais por apego mesmo, por saudade da mamãe. E aproveita essa fase, né? Daqui a pouco eles crescem e vai acabar e não se preocupa com isso. A gente sabe que é cansativo, né? Mas vale a pena. Que bom que você está mantendo aleitamento materno exclusivo. Que bom que você tem um vínculo ótimo com teu filho. E fica tranquilo que as coisas vão melhorar. Daqui a pouco ele começa a dormir mais. Eu ia falar justamente isso, doutora. É tão cansativo, né? É uma fase que requer tanto da gente como mães, né? Nessa fase do início, aí essa fase dos primeiros mamás, dos primeiros meses, né? Até dos primeiros anos, eu diria. Mas passa tão rápido, apesar de não parecer que passa rápido, depois passa muito rápido. Então, mamães, aproveitem, tá? Aproveitem com amor e sabe, doutora Kaline, que eu tô numa fase com a minha filha que tem 5 aninhos, né? E apesar de eu ser jornalista, trabalhar muito, quase que 20 horas por dia, os momentos que eu estou com ela, eu tô tendo muita saudade do tempo que ela era pequena, que ela gostava de ficar abraçada, né? Que ela queria sentir o cheiro da mamãe. Então, é algo realmente que a gente precisa valorizar, não é? Às vezes na correria a gente tá meio atordoado, né? Mas a gente tem que parar, respirar e pensar que daqui a pouco a gente vai sentir saudade de tudo isso, né? É verdade. Doutora, temos mais uma pergunta aqui. Essa pergunta é um pouquinho mais séria, no sentido de preocupação. Olha só, Franciele da Silva. Minha filha teve convulsão com 37 graus de febre. Isso pode dar de novo? Se for assim, foi a primeira vez que ela convulsionou, a gente precisava saber de mais alguns dados, né? Mas se realmente foi a primeira vez, na vigência de febre, a gente classifica como convulsão febril mesmo, né? Crianças que tiveram convulsão febril uma vez têm chance de ter outras vezes, tá? Mas a convulsão febril, ela não dá pelo tanto que a febre chega. Por exemplo, se a febre chegar a 39 vai dar convulsão. Não é isso, não. É o quão rápido a febre sobe ou quão rápido a febre desce, tá? Então, é isso que gera convulsão. Então, o que acontece é que, às vezes,
a febre tá alta, a gente vai lá dar um remedinho para febre que baixa muito rápido e a criança já tem uma tendência a ter convulsão febril, vai convulsionar. Não porque a febre estava alta, mas porque baixou muito rápido, tá? Então, por isso que a gente sempre pede que se passou de 38, coloca no banho, aí um remedinho, e quando precisa ir consultar, sempre medica antes de ir, né? A gente sabe que às vezes no pronto-socorro vai passar antes se tiver com febre, mas você corre o risco do teu bebê convulsionar. Isso não é legal, né? Cada convulsão ele pode perder um pouquinho de neurônios, então é melhor a gente evitar. Mas assim, criança que teve uma convulsão febril pode ter mais sim. Tem que ficar de olho, tá? E se tiver mais que 3 convulsões febris, na terceira convulsão febril, a gente começa a investigar outras coisas, outros tipos de convulsão que não seja só por causa da febre. Muito bem, Franciele, cuide, tá? Vigie, né? A gente precisa vigiar. Doutora, temos mais perguntas aqui. Vamos iniciar com essa pergunta do aleitamento. Meu bebê está no 3º mês, optei pela demanda livre na amamentação. E agora ele está distanciando as mamadas na noite. Deve-se acordar ele ou deixar que ele se acorde para mamar? Olha só, você vê como cada bebê é único, né? A outra tinha 5 meses e acordava de hora em hora. E tudo bem, tá ótimo. Esse tem 3 meses e já está espaçando mais as mamadas noturnas. Excelente, né? Se o bebê tá bem, se o bebê tá ganhando bem peso, a gente não precisa acordar ele a cada 3 horas, não. Provavelmente ele tá mamando o suficiente durante o dia e aí por isso ele tá espaçando mais as mamadas à noite. A gente tem que pensar que as crianças têm uma quantidade de leite dia que elas se satisfazem, né? Normalmente 150 ml quilo dia, né? Então, se elas mamam mais durante o dia, elas tendem a mamar um pouco menos durante a noite. Isso é natural delas porque elas já estão satisfeitas, tá? Então, assim, se o teu bebê tá ganhando bem peso, tá bem de saúde, tudo tranquilo, crescimento, desenvolvimento adequado, você não precisa acordar ele à noite para mamar, não. Deixa ele dormir, tá? Bem tranquilo. Isso mesmo, muito bem. Temos mais pergunta aqui, doutora Kaline. Estamos ao vivo para você que está chegando agora nas redes sociais. Essa é a doutora Kaline. Aqui ela, ó. Aqui. Opa! Doutora Kaline, nossa pediatra que representa o time de pediatras do IOSC Hospital Dia, né, que estão atendendo casos de urgência e emergência, telemedicina, mas porém alguns casos são presenciais com todo cuidado, né, para que não haja essa contaminação do coronavírus, enfim. Nós estamos aqui porque é abril, mês mundial da saúde, estamos falando de pediatria. Ontem falamos de oftalmologia, amanhã vamos falar de alergia e hoje é pediatria. Queridos, temos mais uma pergunta, mamães podem mandar perguntas, aproveitem, não é sempre que a gente tem um médico pediatra de plantão, né? Doutora Kaline, mais uma pergunta da Patrícia. Meu bebê tem 6 meses e engasga bastante, mesmo com pedacinhos pequenos. Tem alguma dica para ajudar nessa questão, doutor? Então, é aquilo que eu falei. Às vezes, o bebê existe, mas ele ainda não tem todos os sinais de prontidão. E aí ele acaba se engasgando mais. Eu vou dar um exemplo do meu bebê. Eu tenho um bebê de 10 meses hoje, né? Mas quando ele tinha 6 meses, ele ainda não conseguia ficar sentado bem firme sem apoio. Ele ainda ficava meio caindo, né? E eu tentei começar a introdução alimentar para ele. E ele ficava fazendo gag, 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 gag toda hora. Engasgava mesmo com coisas pequenas, às vezes mesmo com coisas semilíquidas, né? Aí eu pensei, peraí, ele não tá pronto ainda. Apesar de ter 6 meses, ele não tem todos os sinais de prontidão. Então eu vou esperar um pouquinho mais, tá? Esperei mais uma semana e tentei reintroduzir. E aí foi tudo bem, deu tudo certo. Então esse é um período também que a gente tem que ter paciência, né? E o ideal seria você aprender as manobras anti-engasgo também, né? Porque aí você se sente mais segura se caso acontecer alguma coisa, você conseguir fazer as manobras. Mas assim, fica tranquila que às vezes eles têm 6 meses, mas ainda não estão prontos. Então dá um tempinho para ele, dá mais uma semana e tenta novamente, tá? E acompanha com o teu pediatra, se isso se prolongar por mais tempo, vale a pena uma investigação, tá? Mas por enquanto ainda tá super normal. Às vezes não é o tempo.
Muito bem, muito obrigada, doutora Kaline, por enquanto. Queremos falar agora um pouquinho mais, vamos pegar um outro assunto aqui, imunidade, doutora. Muitas mamães, eu acho que antes de imunidade vamos falar de refluxo, né? Que não falamos ainda de refluxo. Depois falamos sobre imunidade. Refluxo, doutora, tem algo que você queira dividir conosco de queixas mais comuns e frequentes no consultório? O refluxo é outro dilema tipo a cólica, né? Assim, eu até comentei, são dois assuntos polêmicos do consultório, principalmente nos primeiros meses, né? Porque toda mãe pensa que seu filho tem refluxo, porque quando eles são pequenos, realmente eles têm um pouco de refluxo, né? A maioria dos bebês tem um refluxo que a gente chama de refluxo fisiológico, né? Porque o sistema gastrointestinal ainda não está bem maduro, como eu falei para vocês anteriormente, por isso que causa as cólicas e por isso que tem refluxo também, né? Então, eles acabam regurgitando um pouquinho, tem um pouco mais de soluço, né? Às vezes ficam um pouco mais irritados, mas isso não significa que isso seja doença, né? Que a gente tenha que tratar. A gente tem que pensar que a gente tem que dar tempo para o nosso bebê se adaptar ao mundo novo, se adaptar à alimentação nova e maturar mesmo o seu organismo, né? Então, a maioria dos refluxos são fisiológicos, tá? Não precisam de tratamento. Não significa que o teu bebê não tem refluxo, ele até tem, mas é um refluxo que não gera prejuízos para a saúde dele. E o custo-benefício de se usar um remédio para o refluxo não é bom, né? Então, a partir do momento que esse refluxo começa a prejudicar o crescimento e o desenvolvimento do teu bebê, começa a prejudicar muito as mamadas, a gente tem bebês que ficam muito irritados por causa do refluxo, que acaba causando um pouquinho de azia, né? Se jogam para trás, não conseguem mamar, choram muito, né? E ganham um pouco peso, né? A partir do momento que isso está acontecendo, aí, peraí, vamos tratar então, né? Mas em geral, a maioria dos casos mesmo é refluxo fisiológico e o tempo resolve, né? Não precisa ficar angustiada e nem nada, né? Tem que confiar no seu pediatra. Doutora Kaline, e como mãe eu faço uma pergunta também sobre a questão do refluxo. Eu não sabia diferenciar quando a minha filha tinha cólica e quando ela tinha refluxo. Então eu também não sabia como medicar, né? Apesar dela ser muito pequenininha. Às vezes eu dizia, doutora ou doutora, minha filha está com cólica. Ele dizia, não, ela está com refluxo. Era muito confuso tudo isso. Isso é normal? É muito confuso, as coisas realmente se misturam, né? Porque existem também aqueles refluxos que não tem o vômito, que tem só o desconforto e a azia mesmo, né? Então é uma criança que fica irritada e aí a gente acaba, principalmente os leigos acabam ficando meio confusos. Mas o que a gente tem que pensar? Que a cólica, o bebê fica bem vermelhinho assim, fica se espremendo muito assim, como se estivesse fazendo força para fazer cocô, né? E chora muito. Esse momento é a cólica, né? Normalmente ela é mais comum também no final da tarde e início da noite. O refluxo não, o refluxo acontece mais quando tá mamando, a criança não fica se espremendo, não fica vermelha, é só um choro incansável, assim, né? Ela fica muito irritada. Nós pediatras, quando a gente examina, a gente já tem uma noção se tem refluxo ou não, porque a gente acaba vendo uma hiperemia na garganta, né? Então a gente, peraí, eu acho que isso aqui é mais refluxo do que cólica, né? Mas realmente em casa acaba se tornando um pouco difícil. Mas assim, o refluxo, a gente só vai medicar refluxo quando for refluxo patológico, né? Então, quando tá chorando muito, você dá o remédio da cólica e observa, né? Se isso começar a prejudicar as atividades diárias do bebê, aí conversa com o teu médico para precisar de um tratamento mais a longo prazo, tá? Outra coisa que confunde muito aí, que eu tive alguns casos, inclusive no consultório, foi de alergia à proteína do leite de vaca, que eu acho que amanhã também as meninas vão conversar um pouco mais, as meninas da alergia, né? Mas também pode se confundir muito com refluxo e com cólica, né? Porque a alergia à proteína do leite de vaca dá dor na barriguinha. Então, às vezes, acha que é cólica e tem uma alergia associada aí, né? Então, vale a pena ficar de olho nas crianças. Vamos lá. A Franciele pergunta: minha neném está com 11 meses e não tem jeito dela querer comer papinha. O que ela pode fazer, doutora? Olha, às vezes é por, é por como você começou a introdução alimentar, tá? É claro que a criança sempre vai querer mais o leite do que a papinha, principalmente bebês que mamam no seio materno,
materno, justamente por causa do apego, né? O apego à mãe, ao cheirinho, ao calor, né? E tudo mais. Mas o segredo é você fazer as papinhas de diversas formas, variar os alimentos e oferecer sempre. Não insistir e não brigar, mas oferecer sempre, né? Eu sempre dou um exemplo, por exemplo, da pera, né? Ah, eu sempre raspo a pera e dou e o bebê não aceita muito, não gosta. Que tal você cozinhar a pera, né? Cozinha que ela fica mais docinha, fica com outra consistência, né? A mesma coisa morango ou eu sempre picava. Que tal você esmagar ou misturar com outra fruta? O abacate, por que não mistura com banana? Tenta diferente, né? Então, tentar dar de outras formas e variar mais os alimentos, tá? Brigar com a criança. Sempre oferecer. Oferece que daqui a pouco ela vai começar a aceitar. Sempre alimentos saudáveis, evitar os açúcares e o sal por enquanto, tá? Muito bem. Doutora, temos uma pergunta sobre a questão da posição que os bebês podem ficar, né? Deixa eu colocar aqui a pergunta. Quanto tempo o bebê pode ficar de bruço por dia, como exercício para a coluna? Ai, gente, isso é excelente, tá? Deixar o bebê de bruço é uma ótima atividade para o desenvolvimento do tronco, da cervical, né? É muito bom mesmo. Então, assim, eu sempre oriento as mães. É difícil você ficar um tempão com a criança lá de bruços, né? Eu sempre oriento as mães, então, de 20 minutos a meia horinha antes do banho. Coloca o bebê peladinho ali, agora que a gente tá no verão, dá, né? De bruços para estimular isso, tá? Mas não precisa muito assim, 20 minutos, meia horinha, mas também se o bebê gosta de ficar de bruço, não tem problema, fica mais. O que não pode é dormir de bruço, né, gente? O bebê tem que dormir de barriga para cima, vale a pena lembrar, né? Bebê dormir sempre de barriga para cima, mesmo bebê que tem refluxo, tá? Para diminuir as chances de morte súbita do lactente. Muito bem. Meu bebê tem 4 meses, iniciei a introdução alimentar, e ela iniciou a introdução alimentar, né, desculpa, com 4 meses. E ela disse que é normal ter cólica. Acredito que é, né, doutora? É normal ter cólica. Uma porque ele tá logo depois do período da cólica ali dos 3 meses, e outra que ainda o sistema gastrointestinal dele não estava pronto para receber o alimento, porque só fica pronto por volta dos 6 meses, né? Então isso vai gerar mais cólica. Cuidar muito com os engasgos, tá? Porque com 4 meses comendo comidinha, a chance de engasgar é grande, tá? Então acompanha com o teu pediatra e fica de olho. Muito bem. Doutora, vamos ao tema Covid, assunto sério. Doutora Kaline, para crianças maiores de 2 anos, quando ou na verdade, quais seriam os sintomas ou quais sintomas ela deve se preocupar e deve procurar o hospital em razão do Covid? Crianças 2 anos, maiores de 2 anos. Muito importante a gente falar isso aqui, porque a gente fala vaciais, mas nunca é demais, né? Então, assim, deixar para procurar o pronto-socorro quando a criança está grave, tá? Está com falta de ar, com febre alta que você não conseguiu baixar em casa, tá? Evitar de levar a criança para o pronto-socorro resfriada ou com gripe ou com febre de início hoje, tá? O meu bebê começou com febre hoje, tá com uma tossinha, vou levar para o pronto-socorro. Não, gente, porque a chance de ele pegar um Covid lá é muito maior do que você segurar ele em casa, tá? Então, entre em contato com o teu pediatra, vê se ele consegue te ver no consultório, vê se ele consegue te dar alguma orientação, ou mesmo faz uso da telemedicina, tá? Para evitar ao máximo levar o bebê ou a criança, enfim, para o pronto-socorro. Agora, meu bebê, minha criança tá com febre alta há 3 dias, agora começou com muita falta de ar. Eu tô vendo a costelinha dele, tá com esforço respiratório. Então, peraí, tem que levar para pronto-socorro, não adianta mandar mensagem lá pro pediatra, tem que levar, tá? Mas esses sintomas gripais, de resfriado, diarreias que não são graves, que a criança está se alimentando, está ingerindo líquido, vamos evitar de ir pro pronto-socorro, porque a chance de pegar um Covid lá é muito maior do que de ficar mal por causa da doença de base que a criança tá. Então, deixar para levar as crianças lá só em casos graves mesmo, de dificuldade respiratória. Isso não só para crianças, para adultos também, né, gente? Vamos procurar o pronto-socorro só quando tá com dificuldade respiratória. Senão, não vai, porque senão a chance de pegar é muito maior.
Doutora, e você que faz plantão, né? Faz plantão nos hospitais de Chapecó. Qual é o cenário hoje da questão do Covid, né? Você falou antes que as crianças estão imunes, né? Aparentemente imunes a isso. Ainda não se sabe o motivo, mas qual é o cenário hoje que a gente pode informar as pessoas daquilo que você sabe em relação ao Covid em Chapecó, hoje, dia 2 de abril de 2020? Na verdade, não é que as crianças estão imunes, né? Mas as crianças respondem bem ao vírus. Elas não têm quadros tão graves quanto os idosos, diabéticos, com comorbidades, né? Na verdade, as crianças respondem melhor ao Covid do que ao influenza, né? É o que a gente viu até agora. Não sei como vai ser, vamos ver, né? Vamos observar os próximos capítulos. Mas assim, gente, o que eu posso dizer para vocês é que Chapecó, o nosso sistema de saúde é muito bom, né? Então, a gente está preparado para o pior, o pessoal já está bem preparado, esperando o que vem pela frente aí, mas por enquanto a gente só teve aqueles 5 casos confirmados, né? A gente tem que lembrar que só estão sendo testados os casos graves, os casos que internam no UTI, então todos os casos com sintomas leves ou assintomáticos, que aí entre as nossas crianças, né, que normalmente demonstram com quadros leves, não estão sendo testados porque a gente não tem teste para todo mundo, né? O estado inteiro não tem teste para todo mundo. Então, está se testando só os casos graves. Então, tem muita gente que pode ser portadora do vírus por aí e que a gente não sabe porque não foi testado, né? Só foi testado os graves. Mas, por enquanto, assim, a gente tem leitos nos hospitais, ainda tá tranquilo, mas é muito importante ficar em casa, sabe? Porque agora a próxima semana também vai ser primordial para isso. Então, quem pode, né? As crianças, elas não manifestam a doença tão grave, mas elas são carreadoras do vírus, né? Então, podem carregar para os avós, para as pessoas de mais idade. Então, quem pode ficar em casa, fique, por favor, tá? Porque o nosso problema é se todo mundo pegar junto, e aí não vai ter espaço para todo mundo. Por mais que a gente está preparado, mas em nenhum lugar do mundo vai ter espaço para todo mundo. Então, quanto mais a gente se cuidar, melhor. Isso mesmo. E a doutora Leda, né, falava há alguns dias em vídeos, em lives também, que a gente, apesar de tudo isso, conhecer esse cenário, não podemos entrar nessa pandemia do medo, né? Devemos, aos pouquinhos, querer nos acostumar a uma retomada, com Covid ou sem Covid, né, entre nós. E aí a gente tem uma notícia nova, né, Kaline, de 2, 3 ou 4 dias, acredito que há 4 dias atrás, que foi divulgada no mundo da medicina, enfim, no mundo todo, e chega no Brasil através do ministro da Saúde, o Mandetta, que diz o seguinte, que a gente deve usar máscaras. Então, a gente deve sair de casa usando a máscara, mesmo que seja uma máscara feita por nós ou pelas costureiras que conhecemos. Explica pra gente, doutora, por que essa máscara é importante? Por que também é importante que as crianças utilizem a máscara? Pode ser colorida, feita de bichinhos, enfim. Vale a criatividade agora, né? Como isso é um cenário novo também para a comunidade médica, todo dia as coisas mudam, né? Então, até 3, 4 dias atrás, a orientação era só usar máscaras quem tinha sintoma respiratório, quem tinha tosse, espirros, né? Para quê? Para que as gotículas de quem estava doente não se difundissem no ambiente e não passasse para as outras pessoas. Mas eles foram estudando e perceberam que outro fato que ajuda a não difundir o vírus é você não. Mesmo as pessoas assintomáticas, porque a gente tem pessoas que têm Covid e não têm sintomas, estão soltando gotículas por aí. Usarem a máscara, porque aí essas pessoas que não têm sintomas e que estão com o vírus não vão difundir o vírus para os locais, né? Mesa, no corrimão, no ônibus, enfim. Então, por isso, foi a questão de indicar que todo mundo use a máscara e que possa ser a máscara de tecido. O que acontece? A máscara de tecido não vai proteger de você pegar de fora, não vai proteger você dos outros, mas vai proteger os outros se caso você estiver doente, né? Então, por isso que é importante também as crianças, porque normalmente as crianças têm sintomas leves e são carreadoras do vírus. Então, se elas estão com a máscara, elas não vão difundir a gotícula por aí e vão evitar de passar para outras pessoas, né? Então, é bem legal, todo mundo vamos usar máscara. Com tecido também as crianças acaba se tornando uma coisa lúdica e as crianças também vão gostar mais, né?
É verdade. E Deixa como eu só seria... falar mais uma coisa. Sim, pode falar. Não saiam adoidados comprar máscara na farmácia, tá? Deixem essas máscaras profissionais para os profissionais da saúde que estão lá atendendo as pessoas suspeitas de Covid, tá? Vocês podem usar máscara de tecido, não tem problema nenhum, tá? Não saiam adoidados comprar. Olha, a gente ficou sem N95, sem PFF2, sendo que são máscaras que são usadas só para quem vai manipular a via aérea, né? Quem precisa botar um tubo, quem precisa nebulizar, né? E aí os profissionais da saúde acabaram ficando sem. Nós médicos, às vezes, não tem médicos que não têm, porque as pessoas saíram adoidadas comprando. Então, assim, eu peço encarecidamente, comprem as máscaras de tecido, façam as suas máscaras, mas deixem as profissionais, as cirúrgicas e as P95, as N95 e as PFF2 para os profissionais que estão na linha de frente, né? Isso aí. Vamos costurar, né? Vamos colocar as nossas habilidades de donas de casa, de mães, mulheres, profissionais, né? E vamos criar as nossas máscaras, né? É importante também destacar que as máscaras de tecido, essas que a gente pode fazer em casa para usar, né, Kaline, na rua, no trabalho, quando as coisas voltarem ao normal, elas podem ser higienizadas, devem ser higienizadas todos os dias, com água e sabão, ou ela, se ela for branca, não for colorida, né? Pode colocar água sanitária que vai ajudar também. Então, e também é importante passar ferro, né, Kaline? Passar o ferro. Olha, Exato. olha só, é isso aí. Então, pode falar. Passar ferro em tudo, na verdade, né? A gente sempre orienta na roupa do bebê também passar ferro, né? É Nas roupas verdade. íntimas, né? Volta um costume, um hábito antigo, né, Kaline? Olha só como as Exatamente. coisas são, né? A gente acaba voltando para coisas que ensinam a gente há mais tempo, ensinaram e por causa do dia a dia não é mais feito com tanta frequência. Então, volta esses hábitos comuns. Hoje eu também estava lendo um artigo que diz que a gente deve tirar todos os tapetes de tecido na frente das nossas portas de casa, empresa, apartamento e não utilizar, porque fica na Alemanha, parece que foi feito um estudo, que fica os resíduos, a bactéria, o vírus, ele fica ali, né, nesse tapete que a gente entra em casa e se torna um ponto de acesso para o vírus. Veja só, né? Melhor é tirar mesmo, sabe? Tudo que possa ter o vírus ali, o melhor é tirar. Tá certo. Kaline, quero falar um pouquinho também, eu acho que agora a gente entra numa parte importante e nós finalizamos a nossa live, que nós já estamos aí há 1 hora quase, a gente tá cansada, né? Sobre a questão de ser uma oportunidade do coronavírus, enfim, desse momento ser uma oportunidade para as famílias, né? Como pediatra e como mãe, e eu quero ouvir a sua opinião sobre isso, tem muita gente que não tem tempo de ficar com os filhos, não tem tempo de criar um relacionamento verdadeiro, enfim, não consegue se dedicar para criar essa relação que é tão importante. Aí a gente entra numa questão psicológica, mental, mas enfim, eu acredito que o Covid gerou uma oportunidade da gente ser pais nesse momento também, né? Estar em casa. E isso não é ruim, né, Kali? Ficar com os filhos 24 horas, né? Sem levar para escolinha, sem levar no vovô e na vovó, né? Então, eu acho que foi um momento muito oportuno para os pais conhecerem e reconhecerem os seus filhos, né? Principalmente os pais que trabalham fora aí, a gente sabe como é que é essa rotina meio maluca, né? Às vezes só vê o filho de noite, só na hora de que vai dormir, às vezes sai de manhã e já tá dormindo, ainda tá dormindo a criança, né? Então, talvez parar para pensar nas coisas boas também que essa pandemia nos trouxe, né? Não só em mortes, em doença, em problemas, né? Mas pensar nesse momento que ela proporcionou para os pais ficarem em casa com os filhos, né? Conhecerem, conviverem, reconhecerem, verem as coisas boas, as coisas ruins, o que dá para melhorar, o que não, né? O que já tá bom, onde errou, onde acertou na educação dos filhos, né? E outra coisa legal também é que às vezes pais e mães, né? Conseguiram ficar com os filhos junto. Às vezes a mãe trabalha de dia e o pai de noite. Então o filho fica de dia com a mãe, de noite com o pai, né? E assim os dois conseguiram ficar com o filho junto, né? Então eu acho que a gente tem que olhar esse momento como uma oportunidade boa, né? Disso e também de refletir sobre a vida e sobre tudo que a gente prioriza na vida, né? O que realmente é importante,
o que realmente é essencial, né? E o que realmente a gente precisa para ser feliz e para viver bem, né? Eu acho que além da pandemia veio para mostrar para a gente solidariedade, harmonia, paciência e amor ao próximo, assim. Eu acho que é isso que trouxe de bom para a gente, né? Olhando sempre o lado bom também, não só o ruim, né? É verdade. E quem sabe dá para passar por tudo isso, né, doutora Kaline, nossa pediatra, e decidir ser diferente, né? Decidir levar as coisas de um modo diferente, usando essas oportunidades boas que esses momentos nos deram. Dá para escolher ter uma vida diferente agora, não é? Com equilíbrio em todas as áreas, né? Eu acho que é um ponto, foi um ponto para a humanidade toda, né? Um ponto de corte e um ponto de reflexão, e que muitas e muitas e muitas pessoas vão se tornar pessoas melhores, mais evoluídas espiritualmente depois disso, com certeza, né? Vem para um aprendizado. Tá bom. Reta final, então, vamos terminar com essa pergunta, prometo, doutora. Imunidade. O que nós podemos fazer para as nossas crianças terem mais imunidade agora que a gente está precisando cuidar ainda mais deles? Última. Gente, imunidade, tá? Vou ser bem breve aqui. Esses dias eu falei no Insta também sobre imunidade, porque todas as mães querem uma pílula milagrosa para aumentar a imunidade, né? Isso não existe, gente, de verdade, tá? Para ter imunidade boa é comer bem, frutas, verduras, legumes, tá? Poucas porcarias, poucos açúcares, tá? Dormir bem, tá? Pelo menos 6, 8 horas de sono. Depende da idade, algumas crianças precisam um pouco mais, né? Mas pelo menos umas 8 horas de sono aí, né? Praticar atividades ao ar livre. Eu sei que agora não tá dando, mas assim, sai lá fora na sacada ou na sua varanda, tá? Jogar um joguinho, brincar um pouquinho no sol, no começo da manhã, no final da tarde, tá? Isso é muito importante, exposição solar, tá? Muito tem se falado na mídia sobre a vitamina D e o zinco para aumentar a imunidade, né? Aí várias mães me mandaram mensagem querendo usar vitamina D. E o que eu tenho para dizer para vocês é que, assim, o zinco tem nas carnes, nos ovos, nos leites, tá? Então, se a criança come, vai ter suporte adequado. E a vitamina D, de uma alimentação saudável, e principalmente ela tem metabolização devido à exposição solar. Então, 15 a 20 minutos por dia de exposição solar já vai resolver tua vitamina D, tá? A gente só vai repor vitamina D em quem tem realmente insuficiência comprovada no exame, né? Que a gente faz de rotina. Então, assim, comer bem, dormir bem, brincar, exposição ao sol já é o suficiente para as crianças normais terem uma boa imunidade. Muito bem, muito obrigada, doutora. Foi muito legal. Temos uma pergunta aqui sobre catarro e nebulização, mas depois a doutora responde para a gente responde essa mãe, tá certo? Obrigada, Geise, pelas informações e por todas as pessoas que participaram com a gente, que estiveram conectadas conosco nessa noite. Doutora Kaline, obrigada. Fica aqui um coraçãozinho para você. Fiquem bem, tá? Nos falamos, tá bom? Obrigada mesmo e obrigada por você fazer parte do nosso time de pediatras do IOSC Hospital Dia. Beijo, boa noite para você e para o seu baby, tá bom? Muito bem, então, pessoal, agradeço a todos vocês que participaram, já nos despedimos da Kaline. Temos mais 2 comentários aqui, olha, alguns elogios à doutora Kaline, a equipe do IOSC que está participando com a gente aqui, daqui a pouquinho ela responde as outras perguntas que nós tivemos em off, tá certo? Quero dar um recadinho para vocês que estão nos vendo aqui pelo IOSC Hospital Dia. Temos amanhã mais um encontro às 21 horas, às 9 da noite, aqui diretamente do IOSC. Temos um encontro com as nossas 3 alergistas imunologistas. Olha que oportunidade bacana que nós estamos criando para vocês no mês mundial da saúde, o mês de abril. Amanhã elas vão estar ao vivo aqui comigo e elas vão conversar muito com vocês sobre todos os temas que envolvem alergia e imunologia, as dúvidas mais frequentes, tá certo? Vamos falar sobre asma, sobre rinite alérgica, sobre várias dúvidas que todas vocês tenham em relação à alergia e imunologia. Então, não deixem de participar. Tem a questão das vacinas, tem a questão que a Kaline colocou agora há pouco também,
sobre a alergia à proteína do leite, né? Elas são especialistas nesse assunto e a gente vai contar com a participação de vocês amanhã também. Gente, tenham todos uma boa noite. O nosso foco é você. Aqui você encontra informação. O IOSC deseja a todos que vocês saiam muito bem dessa crise do coronavírus e com muito mais informação do que antes. Beijão, tenham todos uma boa noite.